Meu contrato é anterior à reforma trabalhista. Quais regras se aplicam? Bom, trabalhador, meu nome é Guilherme Magalhães, eu sou advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho e também especializando em execução trabalhista. Bom, essa é uma dúvida muito comum, tendo em vista que você, ao ter a sua carteira assinada anteriormente a 2017, por exemplo, acaba por pensar, poxa, com o advento dessas novas normas de 2017, da reforma trabalhista, acaba que eu perdi alguns direitos. Será isso mesmo? Bom, essa é a principal mentalidade do trabalhador, tendo em vista que é claro que a reforma trabalhista veio a favorecer um dos lados, e no caso foi o lado do empregador. Com isso, algumas normas foram extremamente mal recebidas pela comunidade trabalhista nesse sentido. Vale lembrar que alguns trabalhadores ainda têm um contrato de trabalho anterior mesmo a 2017, podendo ser 2010, 2015, todos esses contratos de trabalho. Com a nova lei trabalhista, com a reforma, eles são regidos por qual lei, qual objeto? Essa é uma discussão que já chegou até mesmo no TST, e como principal exemplo da matéria, o TST decidiu a respeito do auxílio alimentação, tendo em vista que anteriormente tinha-se que esse auxílio ele tinha um benefício salarial. O que é um benefício salarial? É uma incidência salarial. É o tipo de verba que ela reflete. O que seria um reflexo? Literalmente, ela rebate em outras verbas e que acaba acrescentando valor a essas demais verbas. Por exemplo, férias, 13º, INSS, FGTS, ou seja, aquele valor pago, ele acabava aumentando a remuneração do trabalhador. Com o advento da reforma trabalhista, não existe mais isso, ou seja, todos aqueles contratos que estão assinados depois de 2017, não existe sequer a possibilidade de discussão. Voltando àqueles contratos que são anteriores a 2017, o TST, ao analisar a matéria especificamente quanto ao auxílio alimentação, baseou-se no princípio de que o tempo rege o ato. Em latim, tempus regit atum. Ou seja, aquele contrato assinado anteriormente a 2017, o que se aplica são as normas anteriores à reforma trabalhista. Por exemplo, no caso do auxílio alimentação, ele ainda tem reflexo. Mesmo passado-se o tempo ali de 2017 para frente, o contrato ele ainda continua sendo regido por aquelas normas anteriores, porque o trabalhador assinou o contrato, todos os termos, antes da reforma. Ele não pode ser prejudicado com uma reforma que veio, obviamente, e com um caráter sem qualquer discriminação, a prejudicar o trabalhador. Então, a ideia principal é que, poxa, se você fez algo anterior a uma mudança que foi prejudicial a ele, ainda continua valendo as normas que estavam ali, tendo em vista que o princípio desse fato também é a proteção ao contrato de trabalho, proteção ao trabalhador. Então, dessa forma, o TST admitiu que aqueles contratos anteriores a 2017 ainda possuem a natureza salarial nesse ponto. Me diz, trabalhador, conseguiu entender?